Participe do programa. Envie um e-mail com a sua sugestão para opinião@redeminas.mg.gov.br ou ligue para 3209-0009. O código é 31. Nosso tema hoje é nutrição e obesidade. A gente está recebendo aqui a Carolina Ferreira, nutricionista. Carolina, a gente sabe que tem muita gente hoje que pratica esporte. Temos os atletas e os amadores que correm, fazem ginástica, passam boa parte do tempo na academia. A alimentação dessas pessoas deve ser diferente da alimentação de uma pessoa que não pratica exercício, por exemplo? Com certeza, Luiz. Inclusive, a atividade física é importantíssima para a manutenção da boa saúde. E a alimentação para os praticantes de atividade física, são os esportistas ou os atletas, é tão importante quanto qualquer outra alimentação. E sim, deve ser diferenciada. Por quê? Vai ter um gasto calórico maior. Então, ele vai ter que ingerir mais calorias para suprir o que ele gasta durante a atividade física. E dependendo do teor dessa atividade física, se ele for muito forte, vai ter que repor carboidrato durante a atividade física também. Além de repor carboidrato, ele tem que preocupar com a hidratação. Então, ingerir água durante a atividade física. Está malhando, está tomando água, hidratando um pouquinho, não precisa tomar 2 copos, é isso? Qual a quantidade que ele está malhando? Ele está fazendo, por exemplo, 2 horas, ele vai fazer uma corrida de 1 hora, depois vai ficar na academia. Ou a pessoa que vai, as mulheres gostam muito de ficar nas academias 2 horas ali, se exercitando. Qual a quantidade? Como é que elas devem fazer para hidratar? É importante sempre assim, durante uma corrida mais ou menos de 30, 40 minutos, uma garrafinha de 500 ml, sempre levar a garrafinha, deixar ela cheia tomando de golinho em golinho. Não tomar muito, porque gera uma sobrecarga mesmo no organismo, e durante a atividade física, quando a gente está com o estômago muito cheio, a gente sente um mal-estar. Mas tomar sempre de golinho em golinho. E a atividade física de longa duração tem a reposição de carboidratos, que hoje a gente já encontra no mercado, né? Aqueles carboidratos de absorção rápida. Que numa corrida mais prolongada, essas meias maratonas e tudo, é importante repor isso também. Aquele gelzinho, para quem corre, aquele gelzinho é recomendável para quem faz uma atividade maior? Ele é recomendado, que é justamente essa reposição de carboidrato, esse gelzinho. Ele já vem, o carboidrato ali vem pronto, a pessoa toma e já repõe no momento? Isso, já repõe no momento. Então, assim, não vai ter perda das reservas energéticas da pessoa. Tem alguma contraindicação, esse gelzinho, para quem não está acostumado a tomar, por exemplo? Sim, é importante sempre ser acompanhado do nutricionista e também de um educador físico. Então, assim, porque pode ser que ele tenha depende do carboidrato que vai ser ingerido, mas um diabético às vezes não pode tomar ele, um hipertenso, então tem que tomar cuidado com isso. Sempre fazer a atividade física com recomendação. A gente sabe que tem algumas pessoas que acordam de madrugada com fome, 2 horas, 3 horas da manhã. E essas pessoas vão atacar a geladeira. O que elas devem comer quando elas levantam com essa fome, com sede? Realmente isso acontece, né? O que é importante comer nesse horário? O ideal é que não comesse nada, isso nem acontecesse. E, infelizmente, isso acontece em muitos casos. Às vezes a pessoa está ansiosa, preocupada com alguma coisa e acorda durante a madrugada. É importante, assim, se estiver com muita fome, não der conta mesmo, se for fazer um lanche saudável. Não comer pão, carboidrato simples. Tentar, se for comer um pão, não aguentar ficar sem comer o pão, comer o pão integral. Ou então comer uma fatia de queijo, que vai ajudar a saciar, e tomar água. E depois deitar novamente para conseguir dormir. Porque às vezes se ela não come nada, ela nem consegue dormir novamente. E fica acordada até de manhã. E tem aquela coisa da digestão, vai fazer, acaba atrapalhando o sono. Atrapalha muito o sono, porque a digestão, né, vai tomar todo o organismo. Carolina, nós temos uma matéria com 2 exemplos de obesidade. Vamos assistir? Ok. 40 minutos de caminhada todos os dias da semana. Em 1 ano e meio, Gabriela conseguiu perder os 18 quilos que tanto pesavam na vaidade. Com a ajuda de um endocrinologista, ela passou a combinar atividade física com uma dieta leve. Os medicamentos já foram suspensos. Eu comia muito em horário e abria mão de uma refeição. Aí isso era errado também, que o ideal é você comer de 3 em 3 horas, não pular as principais. O café da manhã é uma das principais refeições que você tem. E ela sabe que precisa manter hábitos saudáveis para não voltar ao retrato do passado. Muito bom tá de bem com o espelho, você entrar numa loja e tudo ficar bom, sei lá, tudo servir, ter seu número, sabe? Tudo ficar bacana, isso é muito bom. Hoje, com 11 anos, o cantor mirim Juninho está acima do peso desde a primeira infância. O cantor acho que tem que ter um corpo mais em forma para fazer até mais sucesso, eu acho.
A dieta orientada pela nutricionista e acompanhada de perto pela família parece generosa, mas não permite repetir refeições. Parar de comer em fast food. Acho que foi mais difícil para mim. Quer comer de tudo, é tudo para ele novidade. E se nós adultos às vezes não temos disciplina, imagina uma criança. Então eu vivo em função disso, de tentar fazer ele emagrecer. Carolina, esse exemplo do garotinho do fast food, a maior dificuldade dele foi ter que parar de ir ao fast food. Mas isso vai trazer benefícios para ele. Sem dúvida, o fast food ele é riquíssimo em gorduras de péssima qualidade, né? Que são as gorduras trans e as saturadas, que a gente até falou no bloco anterior. Então, assim, ele pode ir no fast food, sim, mas com uma menor frequência. O que a gente recomenda para as crianças, que é muito difícil, como a mãe mencionou, né, essa disciplina para o adulto é tão difícil, imagina para a criança. É importante que os pais e todos que moram junto com a criança tenham a mudança do hábito. Geralmente, primeiro a mudança do hábito dos pais e dos responsáveis, para depois conseguir a mudança do hábito da criança. Tem que ter muita paciência, conversar, explicar que no futuro para essa criança vai ser melhor em questão de saúde, as doenças que ele pode ter. Então, assim, o benefício que ele vai ter em fazer uma reeducação alimentar, que a gente nem fala em dieta mais hoje em dia, a gente fala em mudança de hábito alimentar. A criança, ela foi educada de forma errônea, na primeira infância, no caso, e continuou isso ao longo do restante da infância. Então, precisa reeducar a alimentação dela. É importante também lembrar que a criança que é obesa, né, já nas primeiras idades, assim, ela tende a continuar obesa. E é muito mais difícil para essa criança conseguir atender a uma dieta, a uma reeducação alimentar. Por quê? As células de tecido gorduroso, os adipócitos, né, que são as células de gordura do nosso organismo, elas vão sendo armazenadas e depois da adolescência isso é irreversível. Então você vai ter uma quantidade de células de gordura que depois não vai voltar. Então é importante que até a adolescência a gente consiga voltar com o peso adequado. Por quê? O adolescente tem aquela fase do estirão, né, que cresce muito mais na altura e já não ganha tanto peso. Então é normal que até os 10, 11 anos de idade a criança tenha um ganho de peso acentuado. Mas isso tem que ser monitorado. Sempre a mãe acompanhando no médico, vendo, né, a linha de crescimento da criança junto com a linha de peso e a de altura. E isso, se ele não conseguir perder isso depois do estirão, aí sim é preocupante e tem que levar uma dieta mais a sério, uma reeducação alimentar. Para evitar problemas de saúde, inclusive. Sim. A gente viu na reportagem que a mãe do garotinho também não chega a ser obesa, mas ela parece que está um pouquinho acima do peso. Quer dizer, uma reeducação alimentar envolve toda a família. Agora, com o tempo, com a idade, a gente começa a comer menos mesmo ou come mais, as pessoas mais idosas? Tá. No envelhecimento, a nossa necessidade calórica diminui muito, Luiz. A nossa alimentação ao longo de toda a nossa vida muda muito. As necessidades de uma criança não é a mesma de um idoso. O idoso ele vai ter uma necessidade calórica menor, porque ele vai ter menos atividade física e o organismo vai estar diferente. Ele tendo uma doença associada, a alimentação é diferente, então ele tem que ter um acompanhamento médico e nutricional. Mas é importante lembrar que ele tem que ter uma alimentação de alto valor nutricional. O que é uma alimentação de alto valor nutricional? Ele se alimentar de fontes de nutrientes, que no caso são as vitaminas e os sais minerais, bem como as proteínas, os carboidratos e as gorduras. São importantes, sim, nessa fase, mas menos do que para uma criança, por exemplo. Então, é importante dar importância para os alimentos ricos em nutrientes e vitaminas. Sim, a gente vê os idosos, né, comendo pouquinho. A minha mãe mesmo come muito pouco. Eu falo, mãe, a senhora está comendo muito pouco, come um pouquinho mais. Mas então você está dizendo que é exatamente isso, come-se menos. Mas na prática, como é que deve ser o prato do idoso? Você falou dos nutrientes e tal, mas a gente não consegue entender que tipo de alimento que tem que ter no prato e o que não pode faltar nesse prato. Do almoço, por exemplo, do idoso. O prato do idoso, assim, ele não é muito diferente de qualquer outra fase, não. Né? O prato é sempre muito parecido, em quantidades variadas. Ele tem que ter a salada, com as folhas, o tomate, algumas verduras, de preferência as cruas. Claro que se ele tiver alguma doença, alguma comorbidade, é alterado isso, a dieta é específica. Sim. As fontes de carboidrato, que são o feijão, o arroz, a carne, que é a fonte de proteína, preferencialmente as carnes de peixe e frango, que vai ter menos gordura, no caso a gordura saturada, que é mais encontrada nas carnes vermelhas. Mas é importante lembrar que para o idoso, ele tem que ingerir sim uma quantidade de carne vermelha, por causa da vitamina B12, que pode estar reduzida.
Outra coisa que é importantíssima para o idoso é a ingestão de água, Luiz. A sensação do idoso para a sede é reduzida. E muitas vezes eles têm a incontinência urinária. Então ele já fica assim, não vou beber água porque eu estou indo muito no banheiro. Ou então às vezes não consigo nem esperar chegar ao banheiro, né? Então ele fica um pouco constrangido com isso. Mas não, ele precisa sim tomar muita água por causa da desidratação. A desidratação pode levar a aumento da pressão arterial, a doenças cardiovasculares, então pode levar a outras doenças, pode acarretar isso. Sim, garrafinha de água para o idoso. Sempre. Carolina Ferreira, você também atende em casa, os seus pacientes. Cite uma história que você teve sucesso no tratamento de um idoso ou de uma criança. Tá, joia. Um idoso, tem hoje um paciente idoso, ele tem 71 anos, ele começou há mais ou menos 1 ano e meio a fazer esse acompanhamento nutricional. Ele é um idoso ativo, que anda o tempo todo, não é acamado nem nada não. Mas ele surgiu com um diabetes, então isso levou a preocupação dele com a dieta e tudo. E a gente começou a fazer esse acompanhamento nutricional em casa, no qual eu vou em casa, porque para a pessoa é mais confortável receber a gente na própria residência. Fica menos confuso, ele fica mais à vontade, é até melhor para ele aceitar essa reeducação alimentar, nessa fase tão delicada da vida. Então, esse senhor, ele mudou os hábitos dele, aumentou a ingestão de frutas, de verduras, no caso de folhas, que ele não tinha tanta ingestão, reduziu um pouco a ingestão de cervejas, ele tem o futebol dele dos sábados de manhã. 71 anos. 71 anos, tem o time dele de futebol, né, sempre vai. E ele, sempre depois do futebol, tinha um churrasquinho, uma cervejinha, ele reduziu um pouco isso. Mesmo assim, não parou com a atividade física, que é muito importante, né, que seja uma caminhada, sempre de acordo com a idade, com o peso e a recomendação do médico. Porque o peso pode também alterar a capacidade da pessoa de praticar uma atividade física, porque pode acometer os joelhos, né, vai sobrecarregar. Então, esse idoso ele teve uma melhora, hoje o quadro dele de glicose diminuiu, então o diabetes dele controlou, ele conseguiu ter esse controle, ele perdeu cerca de 6 quilos com isso. Já uma criança, né, a gente teve uma criança de mais ou menos 7 anos, que melhorou os lanchinhos da escola. Então, a gente conseguiu que ele perdesse peso e ele conseguiu fazer atividades que antes ele não conseguia. Conseguiu subir nos brinquedos? Isso, coisa que ele não pesadinho, conseguia antes. Depois ele conseguiu. E ele me relatou isso. Bacana. Carolina Ferreira, muito obrigado. Então, a dica principal por esse programa todo, uma boa alimentação rica em fibras, muita água para idosos, para crianças, diminuir um pouco aqueles alimentos industrializados, isso vai trazer benefícios para todos. Isso, junto com a atividade física sempre. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, Luiz, obrigada. Você pode assistir ao programa também pela internet, o site é redeminas.tv/Opinião Minas. Um bom dia para você.